Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é extremamente fácil, porém muito relevante. Eu ainda vejo hoje muitas pessoas executarem esta ação ou esta intervenção de forma errada em suas rosas do deserto. Mauri, que assunto seria esse? Um assunto que você vai se surpreender, que é a poda apical. O que é uma poda apical? Como fazer e por que fazer esta poda? Você saberia me responder essas perguntas? Não saberia? Quer aprender? Quer entender? Então eu lhe convido a ficar em nosso vídeo, acompanhar até o final. Não fique pulando feito canguru, feito um sapo maluco, porque a gente termina ou você pode terminar perdendo uma parte importante do vídeo e isso pode lhe gerar dúvidas na realidade. Bom, eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e me ajude a fazer com que este vídeo chegue mais longe. Como? Mande este vídeo para um amigo que, assim como eu e assim como você, são apaixonados por essas plantas fantásticas que são as rosas do deserto. Bom, mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos para o que interessa, que é o nosso assunto de hoje, ou seja, como executar corretamente uma poda apical. Já estamos de volta, a nossa vinheta já rodou, já acabou e aqui estamos mais uma vez. Gente, quando a gente fala executar de forma correta uma poda apical, a maioria das pessoas falam, mas não é possível que se tenha dúvida a respeito disso. Afinal de contas, o que é uma poda apical? A poda apical é aquela poda onde você vai podar o galho apical, este galho que geralmente tem uma predominância em algumas plantas, não é? Ou seja, você planta a sua sementinha ou você compra uma plantinha e de repente você vai notar que tem um galho que simplesmente se destaca dos outros e vai crescendo, 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 crescendo. E se a gente deixar, vai bater no céu, né? Assim que a gente fala, são aquelas plantas que ficam parecendo um espeto de churrasco. Geralmente essas plantas, em algum momento, terminam me mostrando, né, ou terminam lançando algumas brotações na sua parte inferior, ou seja, no topo do seu caudex. Essas brotações geralmente não vão conseguir crescer. Essas brotações vão ficar como esta plantinha daqui, ó, meio mirradinhas, vão ficar galhos pequenos. Enquanto isso, o nosso galho apical continua, né, a sua jornada, a sua maratona, a sua corrida para chegar ao céu. Vai crescendo, 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 crescendo. E aí então as pessoas chegam e me falam, Mauri, o que eu devo fazer? Nós temos duas opções em relação a este tipo de poda. E isso vai depender do que você queira para a sua plantinha. Vamos dizer que, Mauri, este daqui é um cavalo e eu vou enxertar este cavalo. Então, a conversa vai ser diferente. Por quê? Porque no caso de transformar esta plantinha em um cavalo, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retirar todos esses galhos que estão aqui de baixo e simplesmente vou podar a minha planta em uma altura X, que é a altura que eu vou determinar para colocar o meu material genético e então fazer o enxerto neste cavalo. É uma situação. Neste tipo de poda apical, você não precisa levar em consideração nenhum fator técnico. Por quê? Porque você só vai precisar determinar a altura que você quer o seu enxerto. E esta altura você pode escolher livremente. Pode ser mais acima, pode ser em altura intermediária e pode ser também mais abaixo. O que vai influenciar aonde você deve cortar é a bitola, é a grossura do material genético que você vai enxertar.
Ora, se ele for muito grosso, você não vai poder fazer esse corte aqui acima, você deve fazer o corte mais abaixo para que a planta possa então comportar a grossura, a bitola deste material genético que você vai enxertar nessa planta. Pronto, mas não é o caso, Amaury. Na realidade, o destino dessa planta, né, nem seria um cavalo, é uma planta que eu comprei, que eu ganhei, que eu semeei e que eu quero que fique bonita aqui na minha casa, aqui no meu jardim. Pois, aqui eu tenho uma outra plantinha que vai ilustrar bem isso. Olha só, aqui nós temos uma planta, assim como esta daqui tem uma predominância apical, dá para ver aqui, e ela teve, assim como esta outra, brotações tardias, ou seja, esses brotos nasceram depois. O que que acontece? Nós temos na planta um hormônio de crescimento. Não vou entrar aqui em nomes técnicos porque não vai ajudar em nada, tá? Vamos facilitar. Então, eu tenho na minha planta os hormônios de crescimento. E a planta faz o quê? A planta sempre joga esses hormônios de crescimento para a parte mais alta, para o ápice da planta. Então você já começou a entender por que este galho vai crescer sempre mais do que os demais? Porque este galho é a parte mais alta da planta. E se eu quiser que estes galhos de baixo se desenvolvam, eu posso fazer duas coisas. A primeira é o que nós já fizemos aqui, tá vendo? Nós retiramos todas as folhas dessa planta e não deixamos nenhuma flor brotar aqui. Se uma flor começar a nascer, eu tiro. Se uma folha começar a brotar, eu retiro. Toda e qualquer flor que comece a brotar aqui, eu vou retirar. Com isso, o que é que acontece? A minha planta termina sendo forçada a desenvolver os galhos de baixo. Veja só a diferença entre esta plantinha e esta daqui. Esta daqui a gente deixa as folhas de cima, esta daqui a gente não deixa nenhuma folha em cima. Veja que os galhos desta daqui, deixa eu até trocar de lugar para aparecer também. Veja que os galhos desta daqui se desenvolveram bem mais do que esses daqui. Se eu começar a fazer essas podas aqui, esses galhos também vão começar a se desenvolver. Mas isso demandará tempo, tá certo? E por mais que demore, eu sempre vou ter este galho como um galho predominante. E desta forma a minha planta nunca vai crescer, digamos assim, que bonita, com a copa bem formada, bem estruturada, simétrica, enfim. E o que é que eu posso fazer para corrigir isso? Nós podemos promover nessas plantinhas o que nós chamamos de uma poda apical. A maioria eu já ouvi falar nessa poda apical. Pois é, a gente usa muitas vezes em plantas bem jovens, né? A gente faz a poda apical, que é a parte de cima da nossa mudinha, para que ela emita galhos, tá bom? Aqui eu vou trazer um exemplo bem prático do resultado de uma poda apical. Nesta plantinha daqui, nós tínhamos a mesma situação. Nós tínhamos um galho que era predominante e não tínhamos, né? Acho que tínhamos um ou dois galhos muito pequenos na sua base, tá? Esta é uma arábica, é uma KHZDD. O que foi que nós fizemos na época? Nós simplesmente fizemos uma poda apical. Dá para ver, inclusive, a marca aqui. Quando nós fizemos ou promovemos essa poda, os outros galhos que estão aqui ao seu redor começaram a se desenvolver. E olhe só como está essa planta hoje. Veja que ela tem uma conformidade de galhos enorme. E você percebeu ou já entendeu por que essa conformidade de galhos aconteceu nessa planta? Porque nós fizemos essa poda no local e na altura correta. Exatamente. A altura vai influenciar muito o êxito ou não da sua poda, tá certo? Por que, Amaury? Vamos lá, vamos tentar entender. Se eu pego esta plantinha daqui, gente, e digo, poxa, eu vou fazer uma poda apical nessa planta, eu vou cortar ela aqui. O que é que vai acontecer? Nesta parte que vai ficar, ou seja, nesta parte daqui, né, eu ainda vou ter a parte mais alta da planta, ou seja, a minha parte mais alta da planta continuará sendo este galho. O que é que vai acontecer, Amaury? Virão novas brotações aqui e essas novas brotações continuarão a predominar ou ser parte predominante na planta e os meus galhinhos de baixo continuarão sem crescer. Então,
Para eu ter êxito na minha poda apical, e é aí que a maioria das pessoas erram, quem sabe até você, é na altura deste corte. Eu tenho que fazer o corte deste galho abaixo dos galhos que eu quero que se desenvolvam. Ah, Mauri, mas eu vou ter que cortar um pedação desse galho. Exatamente. Eu vou ter que fazer este corte, pelo menos, teria aqui que fazer nesta planta, eu eliminaria este galho daqui e faria esse corte mais ou menos nessa altura daqui. Com isso, esses galhos que estão ao seu entorno se desenvolverão e então formarão uma copa mais bonita. Pois é. Ah, Mauri, mas eu tenho medo de fazer isso. Isso é um problema, porque se você não promover esse corte, a sua plantinha vai continuar estacionada. Vamos pegar essa daqui, olha. Essa daqui é uma plantinha de flor amarela, ela é uma mutante, ela abre bem amarela, vai clareando e vai ficando rosa e branca. Tem uma quantidade enorme de galhos aqui embaixo, como nós podemos ver, e nós vamos então promover a poda nesta plantinha para que a gente entenda isso junto com vocês, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Onde é que eu vou cortar este galho? Me diga aí. Eu cortaria ele aqui, cortaria ele aqui, cortaria ele aqui, que já está mais abaixo da minha copa. Aonde é que eu cortaria este galho? Gente, eu tenho que cortar este galho abaixo da altura dos galhos que aqui estão. Vamos lá. Então eu vou cortar este galho nesta altura. Vocês concordam comigo? Concordam? Não concordam? Deixa aqui no comentário. Eu concordo por isso ou não concordo por aqui. O que é que eu vou utilizar para fazer este corte? Uma faca, tá? Pode ser uma faca de poda ou outra faca que você tem em casa, desde que ela esteja amolada e desinfectada. Passa um álcool 70 na sua faquinha ou lava com que boa e está tudo certo. Então, vamos promover este corte, Mauri, aqui, nesta altura daqui. Pode ser aqui? É aqui que você quer? Tem certeza? Então vamos lá, vou promover o corte, hein? Posso cortar? Então vamos lá. Então simplesmente vou pegar aqui a minha plantinha e vou promover o meu corte. Cortei o galho, tá aqui o galho, tá vendo? O que é que eu posso fazer com esse galho? Posso tentar enraizá-lo, na verdade. Se for um material genético interessante, posso inclusive utilizar esse galho para fazer enxerto em outras plantinhas. Fiz a poda. A minha poda está mais baixa do que os meus galhos. Na realidade, ela está mais baixa do que alguns galhos, na verdade. Por quê? Porque tem alguns galhos aqui embaixo que estão mais baixos do que o pedaço de galho que eu deixei aqui. Se eu deixar este galho desta altura, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou ter brotações, 2 ou 3 neste galho, e a planta vai tentar refazer ou recolocar este galho como um galho apical. E aí não vai ter adiantado muita coisa eu ter feito essa poda. E simplesmente eu talvez tenha 2 ou 3 galhos aqui que vão continuar crescendo e a planta vai continuar baixinha. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Na realidade eu tenho que cortar este galho mais baixo. O mais baixo possível, tá, gente? Este é o segredo desta poda apical. Então, olha só a altura que eu cortei essa daqui. Então, simplesmente vou pegar e vou cortar esta plantinha o mais baixo possível. Posso deixar um meristema lá para brotar? Posso, mas vou cortar ela o mais baixo possível. Deixa eu ver aqui quantos meristemas eu vou deixar. Tem 1, 2, 3. Pronto, eu vou deixar 3 meristemas nessa planta, tá bom? Eu simplesmente vou pegar a minha plantinha aqui e vou efetuar a minha poda. A faca está meio cega, viu? Não está meio cega não, está cega e meia. Mas tudo bem, isso daqui dá para fazer sem problemas. Então, eu retirei mais um pedaço do meu galho. Olha só, tá vendo? E com isso, eu terminei fazendo com que todos os galhos fiquem numa posição de destaque em relação à parte do galho que eu deixei aqui. Opa, o navio está pitando, está chegando o navio no porto.
Então, desta forma daqui, o que vai acontecer? Agora, todos esses galhos vão começar a se desenvolver, e espero que de forma igualitária. Possa ser que um galho cresça mais do que o outro. Caso isso aconteça, a gente pode vir simplesmente nesse galho que vai crescer mais do que o outro, por exemplo, esse daqui, e posso fazer uma poda nele. O galho está até com botão, eu vou deixar. Aqui também tem botão, vou deixar, né? E olha só como ficou a nossa plantinha, ficou bem esparramadinha, ficou muito bonita. A Mauri, eu poderia, por exemplo, pegar um cordão e passar aqui embaixo para que a minha copa fique mais compacta. Sim, eu posso fazer isso, né? E aí a minha copa vai crescer mais fechada e daqui a um tempo eu posso tirar esse cordão e aí a minha planta já vai estar com a copa mais fechada. Ou então eu deixo essa copa aberta, nós vamos ter outras brotações secundárias e a gente vai tentar povoar ou encher esta parte do centro da planta, tá certo? Então notem que esta é a forma correta de se promover uma poda apical quando você quer que esses galhos do entorno cresçam. Deu para entender? Ela sempre deve ficar abaixo dos demais galhos. Neste caso aqui nós deixamos 3 meristemas, podem haver brotações desses meristemas, e caso um desses galhos que nasçam desse meristema tentem voltar ou tomar o local ou lugar do galho que foi podado, nós simplesmente vamos fazer uma nova poda. Exatamente. Não creio que isso aconteça e a gente vai poder acompanhar esta plantinha ao longo, né, do seu desenvolvimento, digamos assim. A Mauri, eu fiz a poda. E agora, o que é que eu coloco aqui em cima? Gente, você pode colocar o que você quiser. Canela em pó, pode botar talco para chulé, pode usar cola instantânea, pode usar aquela cola escolar, pode utilizar até cera de vela. Você pode chegar aqui e botar sem nenhum problema. O que eu sempre indico é que você proteja esta área em 2 situações. Está chovendo na sua região, tá? Muito úmida, coloca e ajuda, tá bom? Ou quando você quer que este corte tenha uma cicatriz mais bonita, tá certo? Inclusive, se sua planta estiver saudável, de fato, você não precisa colocar nada, tá? Ela vai simplesmente se recuperar deste corte e vai seguir a vida. Neste nosso caso, eu vou colocar cola instantânea. Eu gosto muito por quê? Porque fica, de fato, uma cicatrização muito boa. Ela vai formar aqui uma capinha e também é interessante porque com o tempo, essa cicatrização ou essa cola termina saindo. Geralmente eu pego este pedaço que ficou da planta e passo. Ele serve para mim como se fosse uma espátulazinha para espalhar cola. E aí eu não colo meu dedo todo e minha plantinha fica selada direitinha por completo. Ó. Já foi. Já está literalmente selada. Ou seja, selamos o seu destino, né? Assim que a gente pode falar. E agora, gente, o que é que eu faço com essa plantinha? Ela fica na sombra, ela vai para o sol, ela volta para o local que ela estava, tá? Essa intervenção, apesar de nós termos tirado o galho maior, o seu galho apical, o seu galho principal, não vai interferir na dinâmica desta planta. Ela vai continuar sintetizando energia, vai continuar se desenvolvendo tranquilamente. Vai se reorganizar, vai possivelmente me emitir brotações, porque nós deixamos aqui 3 meristemas, e o que vamos fazer? Continuar o trato diário que sempre fizemos com as nossas plantinhas, ou seja, vamos ofertar sol, água e alimento. Apenas isso. Se você quiser passar um fungicida neste corte também, muito bem, pode ser feito e vai prevenir qualquer tipo de problema com relação a fungos. Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo que, apesar de parecer um conteúdo simples, de fato ainda gera muitas dúvidas e eu vejo muitas pessoas errando a respeito da retirada deste galho apical, porque fazem essa poda em um local que não deve ser feito, em uma altura que também não vai resolver o problema. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aplicar esta técnica nas plantinhas de vocês e depois me contem o resultado que vocês vão obter. Nós aqui, como mostramos para vocês,
sempre conseguimos um resultado muito bom, muito satisfatório quando o assunto é fazer ou promover uma poda apical. Aqui está uma prova cabal do que nós estamos falando. Veja a quantidade de galhos que essa plantinha já teve. Nesta outra plantinha daqui, que nós fizemos a sua poda, ela já tem uma quantidade de galhos muito grande. A gente não está querendo que surjam novos galhos. A gente quer que esses galhos se desenvolvam. E isso vai acontecer também mais facilmente a partir de agora. Tá certo? Me conte se você fez essa poda apical, como é que você fazia. Você já fazia desta forma? Venha no comentário e deixe um recadinho para mim que eu vou ficar muito feliz em ler e, é óbvio, em lhe responder. Muito bem, então vamos finalizar o nosso vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos e abraços. Não, na verdade, nós não vamos mandar nem beijos e nem abraços. Muitas pessoas têm reclamado, né, porque o início do vídeo e o final do vídeo ficam muito longos, porque você fica mandando beijos, fica mandando abraços, fica falando que vai ter um vídeo, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e dizem que eu fico enrolando, enchendo linguiça. Então, desta vez, nós não vamos mandar beijos e abraços para ninguém. Você concorda com isso? Ou você prefere que a gente continue mandando os beijos e abraços para os gulosos, para os não gulosos, que eu fique indicando vídeos para vocês, que a gente se despeça de uma forma carinhosa? Então vocês são quem mandam aqui no canal e eu preciso saber o que é que vocês acham disso, porque às vezes a gente termina tendo uma noção ou uma visão equivocada. Então, neste vídeo especificamente, eu apenas vou me despedir de vocês e dizer que sempre é muito bom encontrar todos vocês, cada um de vocês aqui em nosso canal. Então, dessa forma, eu apenas vou deixar um beijo grande para todos e dizer que nos encontraremos no próximo vídeo aqui em nosso canal. Beijo no coração e até a próxima. Você prefere desse jeito? Conta para mim nos comentários. Bye, bye.